Te atualizo sobre Arthur, o atacante que já foi desejado por Corinthians, Flamengo e Vasco da Gama, soltou uma declaração importante sobre o seu futuro. Bora falar agora sobre Andrei Santos, a grande bomba da sexta-feira. No início da tarde, o Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o atleta havia tido seu visto de trabalho negado. Na Inglaterra, a Premier League não concedeu o direito dele jogar por lá. Diante disso, o Chelsea aceitou que os seus empresários o negociassem por empréstimo com um clube brasileiro. As negociações estão super avançadas e o Andrei Santos está a caminho do Palmeiras. O negócio deve ser anunciado em breve. O atleta é esperado entre domingo e segunda-feira em São Paulo para a realização dos exames médicos e assinatura de um contrato de empréstimo até dezembro. A única exigência que o Palmeiras fez foi de que o atleta pudesse ficar até o fim do ano. Embora o Chelsea tenha concordado com essa cláusula, abrindo uma possibilidade de exceção, caso exista uma grande necessidade de repatriá-lo na metade do ano, o Palmeiras precisaria conceder o atleta. Isso já foi conversado, isso já foi resolvido e o Andrei será o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada de 2023, um grande nome. O Palmeiras, que é o único da Série A que ainda não contratou jogadores, deixou para fazer a contratação do principal jogador do mercado, atleta que foi para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros, uma pechincha, recentemente à frente da Seleção Brasileira Sub-20. Foi eleito capitão e o melhor da competição, além de ser o artilheiro empatado com o atacante do Atlético Paranaense. Com um detalhe de que o Andrei jogava como primeiro volante, vai se encaixar como uma luva no lugar do Danilo, uma baita aquisição, negócio praticamente fechado, faltam pequenos detalhes burocráticos, além da realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O Corinthians acabou ficando por trás ou para trás nessas tratativas, o Atlético Paranaense e o Internacional também quiseram entender as condições. O Andrei havia deixado bem claro que pro Fluminense e pro Flamengo, outros dois clubes brasileiros que vão jogar Libertadores, ele não iria, fazer a questão de não jogar num rival do Vasco. Você, torcedor do Vasco, deve estar se perguntando, mas não daria para jogar no Vasco? Não, não daria. A exigência do Chelsea é que ele atuasse por um clube que disputa a Libertadores da América, porque a pontuação para participar desse torneio é maior. Quando eu falo em pontuação, me refiro à necessidade de obtenção do visto de trabalho. Então, a partir do momento em que ele vier ao Palmeiras e se tornar titular disputando a Libertadores, ele vai conseguir a permissão para trabalhar na Inglaterra assim que voltar para o futebol inglês. Excelente reforço. Leila Pereira e Anderson Barros, que foram tão lentos nesses primeiros movimentos da temporada de 2023, acertaram em cheio. Dizer mais, o Andrei é mais jogador do que o Danilo. Vai se encaixar como música nesse time do Palmeiras. Se você não concorda, use o espaço para comentários. Se você concorda também, quero saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Arthur, o atacante do Red Bull Bragantino, que já esteve na mira do Flamengo, do Vasco, também do Corinthians, entre outros clubes. Jogador revelado na base do Palmeiras e que teve recentemente a possibilidade de se mudar para o Catar. Proposta oficial aceita pelo Red Bull. Na última hora o Arthur disse não quero jogar no Catar. Isso tem a ver com o que eu quero explicar para vocês a partir de agora. O Arthur declarou em uma entrevista coletiva que tem um plano de carreira. Esse plano atende pela Europa. Dá uma olhada na frase. É um sonho meu, da minha família. Já deixei claro. É até uma obsessão jogar na Europa. Mas, como eu falo, para chegar lá, temos que trabalhar muito aqui. Sabemos o nível que é para jogar na Europa. Então, temos que trabalhar demais para que quem saiba possa chegar numa oportunidade, fecha aspas. O que o Arthur está querendo dizer? Que qualquer transferência no futebol nacional pode prorrogar, adiar, atrapalhar esse sonho de jogar no futebol europeu. A ideia dele, vestindo a camisa 10 do Red Bull Bragantino, usando a faixa de capitão e tendo um salário maior, é se destacar no clube onde ele já está, para que ele possa ter a oportunidade de se mudar para o futebol europeu. O empresário dele é o Nick Arcuri, o mesmo responsável pelas carreiras do Rodrigo e de vários outros atletas que já atuam na Europa. A expectativa é de que na próxima janela de transferências esse negócio possa acabar saindo. O Botafogo continua na posição 9 na tabela, mas esse resultado deixa o Vasco bem vivo no campeonato. Então, o Vasco tem mais 3 jogos. O próximo jogo é contra o Boa Vista, que é a lanterna. O que você pediu? Fala 3 pontos. 3 pontos. Põe aí. O outro jogo é contra o Flamengo. Põe aí um empate. Empatezinho, é? Empatezinho. E o outro jogo, se eu não me engano, é contra o Bangu. O Vasco já jogou com Volta Redonda, né? Contra o Bangu. Bangu que hoje é quinto colocado com 12 pontos. Volta Redonda tem 13 e o Vasco tem 14. Vice-campeão brasileiro, Bangu. Volta Redonda, 85. Né? Volta Redonda e Bangu vão se enfrentar na próxima rodada. Alguém já vai ficar ali pelo caminho. Ou seja, clareou pro Vasco. Clareou, né? E a classificação, mesmo que o Vasco não venha a ser campeão estadual, mas depois do início ruim, né? Chegar, a torcida já dá uma animada, né? A gente viu o Vasco Fluminense, perdeu do Fluminense, mas a multidão no estádio era vascaína, o Vasco jogando bem.
por que não sonhar aí, né? Até com título, por que não? Sonhar não custa nada. Não custa nada. É tão real. O Flamengo é o favorito, mas o Flamengo tem outras ambições. O Gabigol já falou nesse trecho agora. É Recopa, os clássicos ficam em segundo plano. Se vier o Carioca para o Vasco, seria excelente. Mas a gente sabe que o Vasco tem um projeto de reconstrução, ou melhor, de construção de equipe. Permanecer na primeira divisão, quem sabe eu concordo com você. Só perdia clássico, mas ganhava todos os rivais ali. Mas hoje a pergunta pro torcedor do Vasco, acho que a resposta do torcedor do Vasco hoje era diferente. Quando você perguntava pro Vasco ano passado, seria perguntar, e aí, tem título? Não. O que você acha desse time? Vai chegar? Não. Vai fazer o quê? Na bacia das almas. Vai lutar para ser rebaixado. Atrás do Volta Redonda, do Bangu? Não, as perguntas frequentes para os torcedores do Vasco é assim, quando se votava a Série A, vai ficar, vai ser campeão, vai cair, vai ser rebaixado, vai ficar em qual parte da tabela? Todo não, vai ser um time que vai lutar para não cair. Hoje eu acho que assim, se mantiver, né, esse crescimento, essa evolução, porque a gente está vendo uma evolução do primeiro Vasco para esse Vasco, é uma evolução. São jogos distintos. Uma coisa é você enfrentar o Fluminense com todos os sistemas táticos do Fluminense, maneira de jogar, você ter um tipo de comportamento, concentração, movimentação. O elenco melhor que o do Vasco. Ordens, vamos dizer assim, do treinador, né, funções diferentes para cada jogador. Quando você joga contra o Botafogo, um elenco também que se equipara ali, vamos dizer assim, a equipe do Vasco, então é um jogo mais parelho, é um jogo que você não vai ter não que não vai ter essa concentração ao máximo, como tem contra o Fluminense, mas você já tem uma certa... Opa, peraí, aqui eu consigo soltar um pouquinho mais o time, fazer um pouco mais aqui, esse time fazer uma marcação-pressão, movimentação, deixar o Nenê jogar um pouquinho mais, tal. Expulso, 12 minutos de jogo, muda tudo. Mas você vê, o Alex Teixeira tá bem. Que quando ele chegou, ele tinha muita expectativa. Melhorou, retorno dele recuperado, melhorou bem. O Peck tá bem, o Pumita, como gosta de dizer o Zé, o Pumita tá bem. Tem algumas peças que estão... Começa a se encaixar. Precisa melhorar um bocadinho mais o Pedro Raul. Aí o que eu ia falar hoje... o Vasco ganhou o clássico quando o Pedro Ivo Almeida tá de férias. Aí o que eu ia falar... Aleluia, né? O que eu ia falar hoje sobre a pergunta e as respostas hoje dos torcedores do Vasco é o seguinte, nós vamos buscar a Sul-Americana. Vai buscar a Sul-Americana com esse time, você pensa dessa forma. A torcida do Vasco, a história do Vasco é gigantesca. Claro. Quando o Vasco é um time que se passa a ser um time mais organizado, pés no chão, sem ter aquela política maluca que era no passado, que influenciava muito o futebol, você começa a acreditar, porque é um time de massa. É uma força, segundo as pesquisas, é a quinta maior torcida do país. Então, isso não é pouca coisa não, hein? Jogar em São Januário entendeu o tamanho do Vasco? Né, cara? A gente estava falando até ontem no Linha, você concordou. O Vasco jogou melhor na derrota contra o Fluminense do que na vitória contra o Botafogo. É essa loucura mesmo? É porque a análise fica um pouco enviesada, porque a partir do momento que o Botafogo tem 9 jogadores em campo, 8 jogadores de linha, o Vasco a gente imagina que vai ter uma partida de enorme imposição e construção. O Vasco teve a imposição, mas o Vasco viveu de cruzamentos e ganhou o jogo, perfeito. Funcionou, é o clássico, né? Mas o Vasco se mostrou pouco criativo numa vitória merecida e indiscutível, porque eu até questiono um dos pênaltis, tá? Mas eu não questiono as expulsões. Eu acho que as expulsões foram justas. Então... Aí era pênalti? Então, rapaz. Porque foi dado na hora e depois o VAR tirou. O Carly pega a bola primeiro, né? Eu acho que isso que eles avaliaram, porque ele consegue tirar a bola primeiro antes. Mas e o movimento? Coloca em risco o adversário, que hoje em dia sabe entender essas coisas. Não, tem isso, né? Mas como diz o Bubu, qualquer coisa é pênalti, qualquer coisa é falta. Mas então, resumindo, eu esperava um Vasco mais criativo. Então, é importante ganhar o clássico. O Vasco poderia ter feito mais gols. O Pedro Raul, por exemplo, perdeu algumas chances antes. Perdeu uma chance que, se fosse o Rony que tivesse perdido aquele gol, ia ser massacrado. De qualquer forma, eu acho que o Vasco foi mais criativo e teve mais jogo. Você tá vendo que ele tá louco pra tirar uma chegada. Mas eu tô... Vocês estão uma distância aí. O Pedro Raul perdeu alguma chance. Tô Marese e Maldini aqui, tô segurando a bronca aqui fácil. Assim. Mas eu vou falar uma coisa, eu vou dar razão pro Bubu agora. Não é que ele perdeu algumas chances. Ele perdeu um gol. Virou meme aí, o Romário
Romário ensina, aquele videozinho, o Romário ensina. Pô, ele perdeu um gol ali que na escala David de gols perdidos ali, cara. Lembra o David, aquele gol que ele perdeu e tal? Aquele foi mais ainda. Mas na escala David, tá bem alto na escala David. Tava sem goleiro, embaixo da trave ali, ele mandou a bola pra fora. Não sei como ele conseguiu fazer aquilo. Eu não sei como. Aí eu tenho que dar razão pra ele. De qualquer maneira, eu achei que contra o Fluminense o Vasco conseguiu jogar mais. Num jogo mais difícil, contra um time melhor e inteiro. Então, sim, eu acho que o Vasco jogou melhor, mas importa no final das contas. Mas o Vasco é um time em construção também. Então, mas tá evoluindo ou não tá evoluindo? Porque, contra o Fluminense perdemos, jogou. tem uma evolução. O Barbieri na coletiva. Se for pensar o que era no começo da temporada e agora, sim. Então, depois do Fluminense, na coletiva após o Fluminense. Se vai ser suficiente. O Barbieri deu na coletiva, ele não falou que estava feliz, evidentemente, porque perdeu o jogo. Mas ele tinha um nível de satisfação ali pelo que o time tinha apresentado e tal, etc. Perdeu, ok, mas ele tinha visto alguma coisa. Mas ontem, o que a gente está analisando aqui é que com 2 a mais em campo, o Vasco já não foi tão bem. É natural? O time está evoluindo mesmo? Isso é parte do processo? Eu acho que o time vai oscilar. Eu acho que até os melhores times do futebol brasileiro, da América e do mundo vão oscilar. O City oscila, o Arsenal oscila, o Barcelona oscila. Todos os times oscilam. Sim. Isso aí faz parte do futebol, claro, cada um dentro do seu contexto. Agora, o Vasco é um time que vai oscilar. Eu só acho que se você olha o Vasco do começo do ano e o Vasco dos últimos jogos, o Vasco tem momentos ruins, sim, mas tem momentos bons que não tinha no começo do ano. A questão é, como esse Vasco será quando o Campeonato Brasileiro começar? Como esse Vasco vai jogar quando tiver 2, 3 derrotas ou resultados ruins, atuações ruins em jogos grandes, porque ali tem um trauma. Tem o trauma dos rebaixamentos. A vantagem de ter uma SAF é que a SAF não vai se deixar levar, tenho quase certeza, por nenhum momento impulsivo, e espero que a avaliação seja técnica sobre o trabalho. Às vezes você tem bons resultados com um trabalho não tão bom, e aí talvez você tenha que fazer uma correção de rumos. Às vezes os resultados não são tão bons, o trabalho é bom, e uma hora o time vai engrenar, e uma avaliação técnica racional, como deve ser, a de todo dirigente, não do torcedor. O torcedor pode avaliar racionalmente se quiser, pode ser impulsivo se quiser. O torcedor, se não ofender ninguém no nível inaceitável, né, não partir para coisas que são inaceitáveis, o torcedor pode reagir como ele acha melhor. Então o dirigente, se avaliar que o time está crescendo, ele mantém o trabalho. Então o Vasco ainda é uma incógnita para a temporada, William. Mas é óbvio que tem uma evolução. O Vasco, ele vinha de 9 clássicos sem vitória. Isso é verdade, foi importante por isso também. 4 jogos contra o Botafogo, ele tinha perdido. Então, assim, só de ganhar um clássico já é uma alegria monstruosa para o Vasco, uma evolução. Né, e esse tabu estava em campo ali, estava pesando também. Pode ter certeza.